Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Navegação Aérea Descomplicada, o seu canal de navegação aérea e de controle de tráfego aéreo. O meu nome é Ivanelson Lobato, eu sou controlador de tráfego aéreo, professor de navegação aérea e autor dos livros Navegação Aérea Descomplicada. 2 volumes com tudo o que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. No vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo do computador de voo e vamos iniciar uma série de vídeos a respeito da face B do computador de voo. Vamos fazer um vídeo sobre a interpretação de cada elemento da face B e um vídeo para cada um dos 3 casos previstos de solução nesta face do computador. Então, vamos para a sala de aula. Vamos falar sobre a face B. Já encerramos todos os cálculos da face A. Para quem perdeu algum vídeo, a gente vai deixar a playlist com todos os vídeos da face A. E hoje vamos fazer a apresentação e entender os elementos que a gente tem na face B, antes da gente entrar propriamente nos 3 cálculos que envolvem a face B do computador de voo. Inicialmente a gente vai mostrar aqui apenas o disco, a face B do disco, e vamos entender os elementos que são apresentados nesta face. A gente tem uma rosa dos ventos, graduada em 360 graus. Esta rosa dos ventos é móvel, a gente consegue girar e a gente daqui a pouco vai entender o propósito dela. Por hora a gente precisa entender o nome de cada um dos elementos. Aqui na parte central da face B a gente tem o grommet. Grommet, do inglês, quer dizer ilhós. É aquele anelzinho de metal parecido com este aqui que a gente encontra em bolsas, em roupas. Eu já ouvi algumas pessoas chamando de grommet, de gromete. Então a terminologia ela é um detalhe, você não vai ser cobrado disso. Mas o termo grommet vem do inglês ilhó. E aqui a gente tem o índice verdadeiro. O índice verdadeiro é este triângulo aqui, que vai indicar o valor desta rosa dos ventos que está alinhado com ele. Então, neste caso aqui, o índice verdadeiro está ajustado com o valor 255 graus. E são estes os 3 elementos do disco que a gente vai trabalhar quando a gente estiver fazendo cálculos que envolvem vento. A gente tem uma escala aqui e se a gente não quiser utilizar, não tem problema nenhum. Quando a gente estiver fazendo os cálculos, a gente vai voltar a falar sobre ela, mas se não quiser utilizar isso aqui, não tem problema nenhum. O importante é conseguir identificar esses 3 elementos: rosa dos ventos, grommet e índice verdadeiro. Vamos às réguas. Você já deve ter percebido que a régua tem 2 lados. Um lado com valores mais altos de velocidades, que é este que a gente está apreciando aqui. E vamos entender cada um dos elementos deste lado da régua. Então a gente tem linha grossa de velocidade. Estas linhas que se destacam aqui a gente vai chamar de linha grossa de velocidade. E o que elas indicam para a gente? Esta linha grossa de velocidade, por exemplo, indica que ao longo de toda esta linha, o valor de velocidade será 500 nós. Observe que, embora este valor 500 esteja acima desta linha, ele se refere a esta linha grossa de velocidade. Da mesma forma que o 550 se refere a esta outra linha grossa de velocidade, o 600 se refere a esta linha, e cada um destes valores se refere a uma linha grossa de velocidade. Outro elemento, linha fina de velocidade. Entre cada 2 linhas grossas de velocidade, a gente vai ter 4 linhas finas de velocidade. Então, se aqui a gente tem um valor de 400 e aqui 450, cada uma destas linhas finas de velocidade, neste lado da régua, você já deve ter percebido que vai valer 10 nós. Então, esta linha representa 410. E, gente, não é 410 só neste ponto aqui. É 410 em qualquer ponto desta linha. Esta outra, 420, 430, 440. Esta linha fina de velocidade representa 460. Aqui eu tenho 510, 520
560, 570, 580, 590, e assim a gente lê cada uma dessas linhas finas de velocidade e entre cada duas linhas desta, no lado da régua, onde a gente trabalha com valores altos de velocidade, a gente tem 10 nós de diferença. E o último elemento que falta a gente apreciar nesta régua é o ângulo de correção de deriva. Então aqui a gente tem um valor 5. Este valor 5 indica que nesta linha inclinada que a gente tem aqui, esta linha grossa inclinada, ao longo desta linha, o ângulo de correção de deriva é 5 graus. Esta outra linha grossa, 10 graus. De modo que cada uma destas linhas finas de ângulo de correção de deriva representa uma variação de 1 grau. Então aqui 5 graus, 6, 7, 8, 9, 10 graus. Então esta linha fina de ângulo de correção de deriva indica 1 grau de ângulo de correção de deriva, 2 graus de ângulo de correção de deriva, 3 graus, 4 graus, e em destaque a gente tem as linhas que representam 5, 10, 15 e 20 graus de ângulo de correção de deriva quando a gente está trabalhando com os valores altos de velocidade da régua. Agora a gente tem a régua com valores menores e vamos ver o que a gente tem de diferença em relação à leitura que a gente fazia quando a gente utilizava a régua com valores altos de velocidade. Mais uma vez, estas linhas em destaque representam linhas grossas de velocidade e, por exemplo, esta linha grossa toda aqui, ao longo dela eu tenho um valor de velocidade que é 200. Embora este 200 esteja coincidente com esta linha tracejada, ele se refere a esta linha de velocidade em destaque aqui. E o mesmo vale para cada um destes valores, que será referente à linha que se encontra imediatamente abaixo dele. Então aqui eu tenho um valor 100 nós, indica que esta linha de velocidade, ao longo de toda esta linha, eu tenho o valor 100 nós de velocidade. As linhas finas de velocidade, por exemplo, aqui eu tenho 170 e 180. Então, cada linha tracejada desta aqui, quando a gente estiver trabalhando com a régua no lado onde ela apresenta velocidades baixas, a gente vai ter uma diferença de 2 nós entre cada duas linhas desta aqui. Então, se aqui eu tenho 170, esta linha tracejada aqui representa 172. A segunda, 174, 176, 178, até eu chegar em uma outra linha grossa de velocidade, cujo valor já é mostrado acima dela. Então, lembrar dessa diferença que ela é muito importante. Enquanto no lado da régua, que mostra velocidades altas, a diferença entre cada duas linhas dessa aqui representava 10 nós, agora 10 nós eu tenho entre cada duas linhas grossas de velocidade. E entre uma linha grossa e uma linha fina, ou entre duas linhas finas, eu vou ter uma diferença de 2 nós. Outro elemento, ângulo de correção de deriva. Exatamente como era mostrado no outro lado da régua, estes valores em destaques são referentes a estas linhas grossas que se apresentam aqui na vertical ou inclinada, estas linhas grossas. Então, este 5 se refere a esta linha grossa, este 10 se refere a esta outra linha grossa, indicando que neste ponto, exatamente neste ponto aqui, eu teria um ângulo de correção de deriva de 10 graus. Observe que acima do 150, a gente tem a divisão de grau em grau. Então, 1, 2, 3, 4, 5 graus de ângulo de correção de deriva.
E abaixo do 50, para não ficar muito poluída a visualização, a divisão passa a ser de 2 graus de ângulo de correção de deriva. Então fique muito atento a este detalhe. Embora eu não tenha a anotação aqui, mas se eu encontrasse um ponto exatamente aqui, eu leria um valor de ângulo de correção de deriva entre 4 e 6, que é exatamente 5 graus. Aqui eu teria que valor de ângulo de correção de deriva? Então, 2, 4, 6, 8 graus de ângulo de correção de deriva, até porque a gente percebe que a primeira linha aqui à direita deste ponto vale 10 graus de ângulo de correção de deriva, então não teria como eu achar que esta linha aqui representaria, por exemplo, 4 graus. Não, o 5 se encontra aqui. O 4 graus seria esta linha indicativa de ângulo de correção de deriva. Então esses são os elementos da régua e agora vamos colocar a régua e o disco em conjunto aqui. E aqui a gente tem todos os elementos mostrados em conjunto. A gente tem a rosa dos ventos graduada. Como eu falei, esta rosa dos ventos, ela é móvel. Eu vou conseguir movimentá-la de modo que eu consiga fazer coincidir um valor em graus com este outro elemento, cujo nome a gente já aprendeu, que é índice verdadeiro. Aqui está escrito em inglês, true index. Então, quando eu puser, por exemplo, a rosa dos ventos com este valor coincidente com o índice verdadeiro, eu estou ajustando o computador para um valor de índice verdadeiro 340 graus. Quando a gente for fazer os exercícios de vento, a gente vai entender mais o que representa cada um desses valores aqui. A gente está com a régua posicionada com os valores altos de velocidade, de modo que, neste caso aqui, eu teria o grommet coincidindo com uma linha de velocidade que seria que valor? Olha, a gente explicou que a linha grossa de velocidade tem o valor dela representado imediatamente acima. E o grommet estaria coincidindo com o valor 420 de velocidade. E se eu posicionar, por exemplo, este ponto nesta posição do computador de voo, este ponto está coincidente com que valor de velocidade? Olha, aqui é 400, 410, 420, 430 nós. E esta linha aqui inclinada, esta linha aqui quase na vertical, ela representa o quê? Ângulo de correção de deriva. Então aqui eu teria 5 graus de ângulo de correção de deriva, 6 graus. Este ponto vermelho estaria na linha 7 graus de ângulo de correção de deriva e na linha de velocidade 430 nós. Se eu puser este ponto aqui nesta outra linha agora, ele se encontra em que valor de velocidade? 350, 360, 370 nós, 2 graus de ângulo de correção de deriva. E é assim que a gente vai fazer a leitura das linhas finas de velocidade e do ângulo de correção de deriva. Vamos para a régua de valores baixos de velocidade. A única diferença aqui é que agora, entre cada duas linhas grossas de velocidade, cada linha fina vale 2 nós, de modo que se eu puser este ponto exatamente aqui neste computador de voo, eu estou representando um valor de velocidade que está entre 150 e 160. Então, é a segunda linha fina de velocidade. Então, aqui eu tenho 150, 152. Eu tenho este ponto coincidindo com o valor 154 de velocidade. E ele está coincidindo com que valor de ângulo de correção de deriva? 1, 2, 3 graus de ângulo de correção de deriva. Se este ponto estivesse aqui embaixo agora, ele estaria em um ponto cujo valor de velocidade é 134 nós. Observe, 130, 132, 134. E o ângulo de correção de deriva, embora esteja na terceira linha aqui, cuidado para não ler isto como 3 graus de ângulo de correção de deriva. A linha que representa 3 graus de ângulo de correção de deriva
seria esta linha fina aqui. Esta terceira linha fina de ângulo de correção de deriva, ela está à direita do 5, então ela é maior do que o 5. Cada linha desta aqui vai representar 2 graus, então esta linha representa 6 graus de ângulo de correção de deriva. São 3 os casos que são resolvidos na face B do computador de voo. A gente vai apresentar a partir do próximo vídeo cada uma delas. E para saber mais, navegação aérea descomplicada, tudo que um piloto ou controlador de tráfego aéreo precisa saber sobre navegação aérea. Segue a gente na rede social. Recadinho de hoje, não espere as condições ideais para realizar seu sonho. Um grande abraço, até a próxima.